irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Quero saudar a todos que nos acompanham também pelas redes sociais, que estão conosco online. Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de ensino da Escritura. Hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos e aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Somente até aqui. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, oremos ao Senhor. A tua palavra foi lida nesta manhã. Pedimos que o Senhor fale conosco, através da pregação, da exposição da sua palavra, e possamos ser confrontados, exortados, edificados e alimentados pelo poder da sua palavra. Receba a glória para si e que nós possamos ser abençoados através desta palavra nesta manhã. É a nossa oração e agradecimento a ti, para a glória do teu nome. Amém. Meus queridos, nós vamos fazer a exposição desse texto do verso 1 até o verso 10 desse texto. E eu quero falar com vocês nesta manhã sobre a certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna. Esta carta, que é a carta de Paulo aos Coríntios, é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Nós podemos considerá-la como a autobiografia do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo, ele expõe de forma muito abrangente o seu coração. Aqui ele abre o seu coração, tratando da nossa esperança, a esperança da vida cristã.
e ao mesmo tempo abrindo o seu coração e expondo aquilo que está em sua alma. Quando observamos o contexto imediato dessa passagem, o capítulo 5, por exemplo, nós vemos 3 contrastes de Paulo aqui. O primeiro contraste está no verso 16: corpo fraco, espírito renovado. O segundo contraste está no verso 17: presente doloroso, futuro glorioso. Quinto contraste, terceiro contraste está no capítulo 5, verso 18: coisas visíveis que são temporais e coisas invisíveis que são eternas. Coisas visíveis temporais e coisas invisíveis que são eternas. Todo o capítulo 5, por exemplo, nós podemos considerá-lo como contrastes que Paulo faz a respeito de coisas superiores, espirituais e poderosas. E aqui no capítulo 5 ele introduziu o assunto sobre a esperança que nos aguarda, a esperança eterna, a esperança do cristão, a esperança do crente. E Paulo vai lançar mão de pelo menos 7 pontos cruciais aqui no capítulo 5. Vamos ao primeiro ponto, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos por parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui no verso 1, Paulo começa dizendo: sabemos. E sabemos aqui para Paulo não é uma conjectura hipotética. Sabemos aqui para Paulo é uma certeza experimental. Sabemos aqui para Paulo não é uma dúvida certeira. Sabemos aqui para Paulo é uma certeza. Sabemos o quê? Sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, o nosso corpo, que é um tabernáculo frágil, que é um templo frágil, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, este corpo, essa carcaça, esse corpo baixo, no meu caso, ou alto, esse corpo, essa carcaça, esse boneco aqui feito de carne, de ossos, de pelo, de peles, de veias, de sangue, esse corpo aqui, essa casa terrestre, esse tabernáculo, ele chama isso de tabernáculo, isso aqui, esse corpo de tabernáculo. Se isso aqui se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício. Olha só, nós temos por parte de Deus um edifício. Aqui Paulo deixa claro que isso aqui que você vê, corpo, carne, isso aqui é um tabernáculo. Ele não diminui isso aqui. Ele vai tratar de coisas que são além disso aqui. Ele vai tratar de coisas que são além desse corpo. Ele vai tratar de coisas espirituais. Mas ele não diminui o corpo, porque ele chama esse corpo aqui, essa estrutura que nós temos de carne, de pele, de tabernáculo. Paulo chama nosso corpo de tabernáculo, ao passo que ele também chama de templo do Espírito, não é mesmo? Logo, o nosso corpo é importante sim para Deus.
Paulo está trazendo um contraste entre a visão neoplatônica no período da história da igreja, dos primeiros séculos, que os gregos aderiam, porque Platão dividia o mundo entre dois tempos, o mundo das ideias e o mundo material. O mundo das ideias é superior ao mundo material. Do platonismo veio o neoplatonismo, e através disso muitos começaram a negar dois pontos cruciais do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo e a encarnação de Cristo. Porque se o corpo é mau e o espírito é bom, o mundo das ideias, o mundo espiritual é superior ao mundo natural, então nós vamos negar a humanidade e vamos negar a ressurreição de Cristo, e isso é uma heresia. Portanto, na carta de Paulo aos Coríntios, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, Paulo ressalta a importância do corpo. E aqui no capítulo 5 ele diz que nosso corpo é um tabernáculo. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, quando a gente morrer, quando essa estrutura corpórea virar pó, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas é eterna nos céus. Olha que coisa profunda que Paulo está dizendo aqui. Paulo está deixando claro aqui para nós que a nossa habitação celeste, ela é um edifício, ao passo que a nossa habitação terrena é apenas um tabernáculo. Nós temos duas figuras aqui, tabernáculo e edifício. Mesmo que os sofrimentos de Paulo fisicamente o levaria à morte, e o levou de fato, algo mais importante o esperava, algo mais importante o aguardava. Mesmo que os sofrimentos de Paulo eram tão profundos ao ponto de ele carregar em seu corpo as marcas desse sofrimento, o sofrimento de Paulo era tão grande ao ponto dele perder a cabeça pelo império, o que o aguardava era muito mais importante, era superior, era profundo. Apesar de ressaltar o corpo aqui como um tabernáculo, o apóstolo Paulo deixa claro que o corpo aqui é uma tenda vulnerável, é uma tenda frágil, que se desfaz, que se desintegra, que vira um aglomerado de pó, porque ao pó viemos e ao pó retornamos, ou retornaremos. Paulo está deixando claro aqui, meus irmãos, que a morte ela não é o fim. A morte ela é transitória. A morte para nós ela não é eterna. Para nós ela é passageira, ela é transitória. E essa é a nossa esperança, que o túmulo gelado não será o nosso último endereço. O túmulo gelado não será o seu último endereço. Temos por parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus. O primeiro verbo que Paulo usa é sabemos, que é um conhecimento não hipotético. O segundo termo que Paulo usa é temos, e essa palavra aqui no grego, temos, está no presente, expressão de uma certeza concreta, uma certeza futura. No grego nós teremos aqui, no grego nós teremos um edifício, sim, nós teremos, mas no grego aqui Paulo diz que nós já temos. Nós seremos salvos no final, seremos, mas no grego aqui nós já temos esta salvação. Esta esperança, ela já é parte
da nossa experiência. Temos, por parte de Deus, um edifício. É uma garantia. Você tem um tabernáculo terrestre que se desfaz por causa da morte, mas além disso você já tem também um edifício que não se desfaz. Ele não é feito por mãos, mas é eterno. Ele não está no tempo, está na eternidade. Ele não é vulnerável, ele é poderoso, porque ele não é feito por mãos, é eterno nos céus. Então, o primeiro ponto aqui que Paulo usa para mostrar esta esperança de salvação é a certeza inequívoca. Temos um edifício e sabemos que a morte não é o fim para esse corpo. Segundo, um suspiro de frustração. Um suspiro de frustração. Olha o verso 2. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Notem vocês que tabernáculo diz respeito a esta vida. A analogia de Paulo aqui: corpo, tabernáculo; corpo celeste, edifício. Vou repetir para você gravar. No capítulo 5, corpo terreno, tabernáculo; corpo celestial, edifício. Mas no versículo 2, ele demonstra uma frustração. E que frustração é essa? A frustração é: neste tabernáculo, corpo terreno, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nós gememos. Nós gememos porque nós temos um suspiro, um gemido de frustração em nós. Porque existe uma tensão entre a nossa caminhada terrena e a nossa chegada celestial. Existe uma tensão entre a nossa corrida pela fé e a nossa chegada em glória. Existe uma tensão entre a vida cristã aqui neste mundo e a chegada na eternidade, no céu, com Deus. É uma linha tênue, é uma tensão. E Paulo viveu isso perfeitamente. Paulo experimentou isso em sua vida, pelas limitações físicas, talvez, pelas limitações emocionais, talvez, pelas frustrações e reveses da vida, talvez, pelas angústias e tristezas intempéries que nos sobrevêm e que devem nos sobrevir para testar nossa fé, porque tudo posso em Jesus que me fortalece, e esse tudo posso é tudo mesmo, é morte, é sofrimento, é angústia, é dificuldade, é perda de emprego, é pobreza, é tudo eu posso em Jesus que me fortalece. Porque eu sei estar batido e sei também estar bem-aventurado. Eu sei estar em abundância, sei também passar por privação. Eu posso. E os sofrimentos que nos sobrevêm, que nos advêm constantemente. Mas esses sofrimentos não nos definem. Esses sofrimentos, eles não são eternos. Esses sofrimentos, eles são transitórios. E essa é a nossa esperança. Mas existe um gemido de frustração em nós. É uma sinfonia de gemidos aqui. A nossa natureza
Nós e o gemido do Espírito, uma sinfonia perfeita. Nossa natureza, o Espírito e nós. Porque ser cristão é gemer. Ser cristão é sofrer. O sofrimento faz parte da vida presente. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós. Ela não é extraordinária. Ela é ordinária, não é extraordinária. O sofrimento faz parte da vida, meu querido. É normal. Converteu? Sofrimento. É normal. Não é extraordinário. Extraordinário seria você dizer que tem Cristo e não sofrer. Isso aí é extraordinário. Isso aí é raro. Agora, converteu? Sofrimento faz parte. Está dentro do pacote. Sofrimento faz parte da vida presente. Mas depois desse suspiro de sofrimento, nós temos no verso 2 até o verso de número 4, uma aspiração gloriosa. É por isso, neste tabernáculo, gememos, agora parte B, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querer ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo usa outra figura aqui, as vestes, a roupa. No verso 3, a expressão nus aqui, Paulo considera nu os que não têm um corpo, ou seja, os mortos. As pessoas que estão mortas hoje, para Paulo aqui, elas são nus, morto mesmo, lá no cemitério. Eles não têm corpo, então eles estão sem corpo, eles estão nus. E eles permanecerão nus, permanecerão assim, apesar de haver uma ressurreição final, tanto para justos quanto para ímpios. A ressurreição para justos, para a vida eterna. A ressurreição para ímpios, para a condenação eterna, corpo e alma. Mas para Paulo, os que estão mortos sem Cristo são considerados nus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, receberão corpo. E aqui Paulo mostra que ele está preparado. Se todavia, verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, ele está explicando o que ele diz no 2. Gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Lembra que ele diz que os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se Jesus voltar agora, esse corpo aqui não vai experimentar a morte. Se Jesus voltar agora, às 9 horas e pouco, vamos supor, 10 da manhã desse domingo, se Jesus voltar agora, nesse exato momento, nós não vamos morrer. Nosso corpo será o quê? Transformado. Estaremos direto com ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos, ou seja, se todavia a gente estiver vivo. Porque para Paulo estar nu é estar morto, estar vestido é estar vivo. Se todavia você for encontrado vivo, quando Jesus vier, aí sim você vai ser levado a uma habitação superior. Mas se você morrer, aí você vai precisar primeiro ser vestido.
Você vai precisar primeiro ser ressuscitado, para depois entrar no reino. Mas se Jesus voltar, você já estando vivo, você só vai ser glorificado. Não vai precisar de ser ressuscitado, vai ser glorificado. Mas os mortos ressuscitarão e os vivos serão glorificados. Verso 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido da vida. Aqui ele explica no verso 4, tudo isso que eu falei. Olha aí o verso 4 novamente. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, os que estão vivos, gemem angustiados, não por querer ser despidos, ou seja, nós não gememos para morrer, nós não gememos para esperando a morte, para ser morto primeiro, não. Mas nós estamos aqui sofrendo, gemendo, clamando a Deus, para quê? Para sermos revestidos, para que o mortal, o corpo, seja absolvido pela vida, a vida eterna. Enquanto estamos vivos, gememos não para ser mortos, mas gememos para viver eternamente. Depois nós temos um outro ponto, um penhor de segurança, um penhor seguro. Verso 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Penhor aqui é garantia. A penhora é uma garantia prévia. Penhor é uma garantia de salvação. Sabe por que você pode bater no peito e dizer, eu sou salvo? Sabe por quê? Porque tem um penhor. Jesus penhorou você. E o penhor chama-se Espírito Santo. É por ele. É por causa dele que você pode dizer, eu não irei para o inferno. Eu sou salvo. Porque o Espírito fortalece-nos. Deus já nos deu o seu Espírito. Ele já nos deu o anel de noivado. Pensa você que ele veio para buscar a noiva sem anel. Ninguém vai encontrar uma noiva sem anel. Ele já nos deu o anel. Ele já nos deu a aliança, o anel de noivado, a antiga aliança e a nova aliança. Quinto lugar, verso 6 e verso 8, uma confiança plena. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Uma confiança plena. Paulo estava enfrentando tribulações triviais, terríveis, angústias, situações adversas, situações horríveis, terríveis. Perdão, não triviais, mas terríveis. Porém, havia nele uma certeza, uma convicção verdadeira de salvação e de eternidade. No verso 8, ele diz que essa confiança não é confiança. Essa confiança é plena confiança. É uma confiança que tem sustentabilidade. É uma confiança que tem suporte. É plena confiança. Para Paulo aqui nós somos um corpo, para Paulo aqui nós somos uma alma que temos um corpo. E não nós somos um corpo que temos uma alma. Para Paulo é diferente. Nós somos alma, estamos nesse corpo. Nós somos alma, estamos neste corpo. Sexto e penúltimo lugar para a gente terminar. Um esforço real. Verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes.
para lhe sermos agradáveis. A vida cristã é uma vida de salvação garantida. Mas essa salvação, ela não nos tira a obrigação de vivermos em santificação e em comunhão com os irmãos. Doutrina e vida não se divide. Teologia e ética não se separa. Credo e conduta andam juntos. Sabendo disso e vivendo disso. Ouvindo o sermão da manhã de domingo e vivendo esse sermão já na própria manhã de domingo. Aplicando tudo aquilo que você aprende. Porque teologia e ética não se separam. Credo e conduta andam juntos. Dizer eu creio e dizer eu pratico é a mesma coisa. Viver digno do Evangelho, praticar o Evangelho, andar de acordo com a mensagem do Evangelho, nossa conduta, nossa maneira de viver, nossa maneira de tratar as pessoas, nossa maneira de lidar com situações tensas, nossa maneira de lidar com situações emotivas, tudo isso faz parte da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça sem as obras. Elas estão após a salvação, elas não estão antes, mas estão após a salvação. Eu não sou salvo porque eu fiz alguma obra, eu sou salvo para fazer obras. Eu sou salvo para viver a santificação, e não porque eu era santo. As obras não são causa, são consequências da minha salvação. Em último lugar, queridos, um tribunal justo. Verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos, sem exceção, todos, nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Todos nós. E lá no tribunal de Cristo haverá níveis de recompensas, porque cada um receberá segundo as suas ações, segundo as suas obras. Deus é justo juiz e julgará aqui as nossas obras. Deus não julgará crente, Deus julgará obra de crente. Obra de crente. Que você fez para o reino de Deus. Não basta só vir à igreja. Não basta só estar aqui. Que você tem feito para o reino de Deus. Você vai chegar lá de mão vazia? Eu não acredito. Não acredito. Lutero, Calvino, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos lá. Com obras extraordinárias, oferecendo a Deus. E você, o que você vai oferecer para Deus? Quer ganhar o mundo pregando o Evangelho, mas não ganha nem a esposa. Mas os filhos estão perdidos. Mas a família está toda destruída. Quais são as suas obras? Todos, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. No julgamento final, Jesus irá pessoalmente julgar os vivos e os mortos. Atos capítulo 17, versículo 31, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esse é o dia do Senhor, quando todas as pessoas estarão diante do seu trono. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. E o dia do Senhor será terrível, temível e glorioso. Ele não deixará o culpado por inocente. Ele vai condenar e julgar. Mas no tribunal de Cristo, nossas obras serão contempladas e recompensadas. Deus é um justo juiz. Quais são as aplicações práticas
desse sermão para a nossa vida nesta manhã. Primeira aplicação é: esse corpo aqui tem data de validade. Tem data de validade. Está difícil? Está doendo? Perdeu o braço, perdeu a perna? Na eternidade você estará com os dois glorificados. Preocupa não. Isso aqui é terreno. Isso aqui é transitório. Faz parte da vida. Isso aqui é pó, e ao pó volta. Nossa vida é transitória, nossa vida é passageira, nosso corpo é passageiro. E isso é sugestivo falar isso, é maravilhoso, porque hoje nós temos uma autovalorização física, né? As academias estão lotadas e as igrejas vazias. Isso é algo a fazer-nos pensar. O que você está valorizando? Um tabernáculo que se desfaz? Ou um edifício que prevalece por toda a eternidade? Não estou dizendo que você deva desprezar o seu corpo. Paulo chama seu corpo de tabernáculo. Tabernáculo é o local onde a presença de Deus se manifesta. Paulo chama seu corpo de templo do Espírito. Templo é onde Deus está. Ou seja, o nosso corpo é importante, mas não é mais importante. Mais importante é a nossa alma. Mais importante é a sua alma. Deus não está pouco preocupado aí com suas doenças. Claro que Ele cura, claro que Ele pode curar e sarar você, mas Ele quer sarar sua alma primeiro, porque o que adianta você ter o corpo sarado e ir com ele para o inferno? Deus quer curar a sua alma. O propósito de Deus é com a alma. Deus nos vê como alma. Feche os seus olhos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e fomos plenamente edificados por esta palavra. Mesmo que breve esse sermão, curto, resumido, mas conseguimos entender com profundidade a revelação da sua palavra. Obrigado pela iluminação do entendimento e possamos juntos, ó Pai, hoje viver a partir desta palavra de modo digno desse evangelho. Que possamos viver não para esse corpo terreno, não para essa realidade terrena, mas para a realidade espiritual. Obrigado por esse sermão, por esta manhã de ensino, por esses irmãos que estão aqui nessa manhã e aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. Muito obrigado por este momento. Fica conosco, abençoe nosso dia e nos dê tua paz e tua alegria para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje às 19 horas nós estaremos aqui dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos para o capítulo de número 2. Então estão todos convidados. Você que nos assiste também online e que mora em Montes Claros, você está convocado, intimado para estar conosco hoje à noite, para estarmos louvando e exaltando ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Ótimo dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as nossas consolações do Espírito seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém.